No ar, programa Pensando Direito. Apresentação, Luan Santos. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa Pensando Direito dessa semana aqui no Interior TV RJ. Mais uma vez, agradecer a Deus pela oportunidade, estamos gravando aqui mais um programa. E hoje, como sempre, nosso programa estará repleto de novidades. Já teremos o Minuto do Conhecimento. Hoje também teremos a doutora Moniele Amorim falando sobre pensão alimentícia, advogada do direito de família aqui na cidade de Macaé, e estará falando para nós sobre assuntos referentes a essa temática. Nós iremos rapidamente para o intervalo e já a gente retorna. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas, e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. Minuto do Conhecimento, com as principais notícias do Judiciário. Retornamos agora com o quadro Minuto do Conhecimento. E hoje eu quero trazer uma história engraçada para vocês. Imagina você noivo que irá se casar, e no dia ali da festa acaba a energia elétrica. Aí, qual a medida necessária a tomar? Os casais ligaram o farol do carro e celebraram ali a cerimônia de matrimônio com a luz do farol do carro acesa. Isso aí rendeu uma grande indenização de dano moral. A empresa responsável por fazer a distribuição de energia elétrica da cidade foi condenada a pagar o casal encargos de dano moral pelo constrangimento causado durante a festa do casamento. A Justiça Federal revogou o decreto do governador Wilson que flexibilizava a possibilidade do comércio e das indústrias voltarem ao funcionamento. E a Justiça veio e cancelou alguns tópicos, e agora no próximo dia 10 de junho terá uma audiência entre a Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com o governo do Estado para que venham tomar as decisões necessárias. E na decisão o magistrado disse que o mais importante é a vida. Só que isso aí entra em contradição com o que o STF decidiu alguns meses atrás. O STF falou que era responsabilidade dos prefeitos e governadores administrar a questão da pandemia que estamos passando no país. Aí o governador toma uma medida, baixa um decreto flexibilizando ali as regras para a reabertura do comércio e da indústria. Porém, vem um juiz federal e toma uma decisão passando por cima do regimento e da decisão que o STF tomou. A gente vê, infelizmente, uma grande crise de competência aqui no nosso país. Para encerrar o quadro Minuto do Conhecimento, temos uma decisão também aqui do Detran, O Detran aqui do Estado do Rio de Janeiro estaria retornando com suas atividades, porém com a nova revogação do juiz que determinou ali o fechamento novamente do comércio e dos serviços do Estado do Rio de Janeiro, o Detran ele veio e revogou os seus atendimentos. Para que você fique ciente, só está permitida agora a emissão da primeira e da segunda via de carteira de identidade e a segunda via da carteira de habilitação, tá? E só vai ser feito o atendimento presencial na sede, que é na Avenida Presidente Vargas, 817, no centro do Rio de Janeiro. Então, você que precisa do serviço do Detran, tá? Entre em contato com o Detran pelo telefone DDD 21, número 3460 40 40. 3460 40 40. Você que precisa do serviço do Detran, assim como o serviço de transferência, de vistoria, de demais ali prestado por ele, entre em contato para ver a disponibilidade se realmente está atendendo ou não na sua região. E essas foram as principais notícias do Minuto do Conhecimento. Agora continuaremos com a nossa programação e estaremos já com o quadro Convidado em Pauta.
Minuto do Conhecimento, com as principais notícias do Judiciário. Convidado em pauta. Retornamos agora com o quadro Convidado em Pauta, aqui no nosso programa Pensando Direito, na Interior TV RJ. E hoje nós temos o prazer de receber a doutora Moniele Amorim, advogada de Direito de Família aqui na cidade de Macaé. Doutora, muito obrigado por aceitar o nosso convite e ter a possibilidade de fazer suas considerações iniciais aí para os nossos telespectadores. Bom dia, eu que agradeço pela possibilidade de estar aqui, é uma grande satisfação e uma honra. Muito bom, doutor. Então vamos lá, gente. Hoje a gente estará falando sobre direito de família, mais precisamente sobre a temática de pensão alimentícia, que é um assunto muito comum, né, no nosso dia a dia, principalmente para você que atua já nessa área. Doutora, e gostaria que você falasse um pouquinho para o nosso público sobre os alimentos em si, sobre a questão da ação de alimentos e a questão da sua importância. Como que funciona isso aí? A ação de alimentos é uma ação muito recorrente, né? Acontece os casais se separarem, na própria separação eles costumam estipular essa pensão para o menor ou adolescente. É comum fixar os alimentos nessa ação de divórcio, né? E também tem a ação de alimentos por si só, que é quando as pessoas se separam, às vezes nem precisa da ação de divórcio propriamente dita, consegue divorciar extrajudicialmente. Sim. E faz essa fixação de alimentos aí depois, no momento posterior, numa ação judicial. Entendi. E ainda falando sobre essa questão introdutória da pensão de alimentos, questão de alimentos, é possível estipular entre as partes um valor ou então pode ser só judicialmente que pode ser feito? Não, é possível fazer a negociação, tá? As partes podem sentar, compor a relação, decidir qual seria o melhor valor, assim como podem decidir sobre a guarda, sim, podem decidir sobre toda a relação entre os dois envolvendo a criança. Só que é muito difícil chegar num acordo, a gente tem vários problemas com as negociações, né? Elas têm dificuldade de acontecer, porque muitas vezes existe um problema ali entre o casal que impede esse acordo de fluir, né? Então, às vezes, juntam os advogados, colocam numa mesa, isso extrajudicialmente. As partes conversam, tentam compor ali e fazer uma decisão sobre a guarda, sobre o valor de pensão, em caso de desemprego, tentam estipular uma quantia. Só que é muito difícil a gente conseguir chegar nesse consenso, né? Os casais têm uma relutância muito grande com isso. Acaba que a maior parte das ações são ações judiciais, a maior parte da pensão são estipuladas judicialmente, sim, né? E normalmente, quando são estipuladas em ação judicial, já tem o valor lá previsto, uma porcentagem do salário. Quando não é empregado com carteira assinada, é um valor estipulado entre os dois, podendo ter uma correção anual. E tem também a possibilidade de, em caso de desemprego, quando a pessoa é empregada, às vezes já fixa, em caso de desemprego, uma quantidade, que normalmente é uma média de um salário mínimo, né? Na maior parte dos casos. Esse valor, às vezes, é impossível de chegar em caso de desemprego, ou agora, por exemplo, na pandemia, a pessoa é comerciante, está com o comércio fechado, ou a pessoa é autônoma, não está tendo serviço nenhum, e às vezes aquele valor estipulado ali em caso de desemprego não está conseguindo ser alcançado nem para a própria subsistência, às vezes não consegue atender a esse valor de pensão. Então, a gente tem que arrumar umas possibilidades de renegociar essa pensão alimentícia, seja extrajudicialmente, ou revisar ela de forma judicial. E, doutora, com relação a essa crise que a gente tem vivido da pandemia, nesse coronavírus, como que fica a questão da responsabilidade na prestação de alimentos? Por exemplo, um pai ficou desempregado, você até comentou agora aí, ou então teve seu salário, ali, sua remuneração reduzida. Como que funciona isso na questão do direito de família? Nós temos tido bastante contato por conta disso. Os clientes procuram a gente e alegam que não estão conseguindo nem sobreviver na pandemia, né? Principalmente os autônomos, as pessoas estão perdendo o emprego agora, toda uma crise econômica que está acontecendo, e eles relatam não conseguir nem subsistir e não estão conseguindo pagar a pensão alimentícia. De antemão, eu já indico a negociação, tá? Fazer um contato, conversar, tentar negociar os termos dessa pensão, tentar a diminuição da pensão, às vezes o parcelamento, o fracionamento em 2 parcelas no mês, e às vezes tem essa possibilidade também de negociar a diminuição temporária, tá, da pensão enquanto durar a pandemia ou enquanto durar esse desemprego. E aí o bom senso, essa solidariedade, a empatia, ela tem que permear essa relação para conseguir chegar no consenso, né? Às vezes isso é realmente impossível, o consenso não acontece. Às vezes o familiar intermediando essa relação consegue fazer essa conciliação, às vezes o auxílio de um advogado faz essa intermediação entre o casal, consegue fazer uma estipulação, faz um acordo propriamente dito, distribui cláusulas
E aí na cláusula você tem liberdade de até pegar esse valor residual, já que você diminuiu, pegar esse valor residual, somar ele no futuro e parcelar. Então pagaria a pensão alimentícia no futuro, quando a situação econômica melhorar, junto com essa soma do que não foi pago no passado por conta da dificuldade financeira. Então, como as partes têm essa possibilidade de negociar, elas conseguem chegar no consenso e colocar isso em cláusulas, elas podem fechar um acordo e resolver tudo de forma mais amigável, o que é melhor para a criança e para o adolescente. Né? E aí você mantém essa relação pessoal e para a criança também fica menos traumático, fica mais pacífico, fica muito mais simples. Né? Mas tem a via judicial também, que quando não se chega num consenso, é essencial entrar com a ação. Então, hoje, nesse momento de pandemia, como a senhora falou, doutora, essa questão da negociação interpartes ali seria uma saída mais viável, né? Mais viável, mais simples, mais rápida, menos custosa também, tá? É resolver uma coisa imediatamente. As partes conversam, compõem esse litígio que está acontecendo, resolve essa discussão, tem que levar em consideração o bom senso, não tem jeito. Óbvio que existe, né, a necessidade da criança e do adolescente envolvida aí, então tem que fazer um peso, encontrar o equilíbrio entre a necessidade da criança e a possibilidade desse alimentante, né? Essa pessoa que paga a pensão alimentícia, que está enfrentando essa situação difícil, mas que também tem essa responsabilidade de adiplir com a pensão. Então, assim, são dois pesos aí que as pessoas precisam equilibrar. Não encontrando esse equilíbrio, a gente indica a ação judicial revisional de alimentos, que é uma ação que é exatamente para isso. Né? Você passa por uma situação financeira difícil, seja ela qual for, e seja ali em qualquer momento, e essa situação econômica deve ser comprovada. Sim. Tem que ter provas disso, você está passando por uma situação difícil. E aí ajuiza a ação judicial e explica para a juíza toda a situação que está acontecendo dentro do próprio processo. É tentada a conciliação novamente, tá? E aí com a ajuda de um conciliador, as partes, os advogados, tentam compor essa relação novamente, tentam chegar num acordo, tentam fazer uma negociação e chegar a um denominador comum. E não chegando dentro do processo num acordo, a juíza decide, de acordo com o que foi apresentado pela pessoa que está passando pela situação financeira difícil e de acordo com o que foi apresentado da necessidade da criança ou do adolescente, o juiz vai estipular. Entendi. Então, a ação revisional de alimentos, já existe uma principal, já foi julgada, já teve ali a porcentagem, né, estipulada pelo magistrado ou magistrada, referente à prestação da sua responsabilidade. Então, a ação revisional seria uma nova possibilidade de recálculo, só para que as pessoas possam entender, para que ela venha, de repente, se a questão dela financeira teve uma alteração, ela pode fazer essa alteração, correto? Exatamente. A pessoa ela já entrou com uma ação de alimentos anterior, ela teve um valor estipulado, um valor exemplo, né, a fim de exemplo, 30% do salário daquele pai ou daquela mãe, né, porque qualquer um dos dois podem dar a pensão alimentícia, 30% daquele valor. E em caso de desemprego, fixou um valor, um salário mínimo. Só que aí veio a pandemia ou veio o desemprego e aquele um salário mínimo não pode ser pago, não está tendo condições de pagar aquela quantia ou não está conseguindo chegar naquele valor dos 30%. Né? E aí a pessoa, ela procura o judiciário, ela bate a porta do judiciário para poder pedir uma revisão daquilo que já foi estipulado, porque aquilo ali já foi determinado, né? É uma responsabilidade, é uma obrigação, ela já foi fixada. Então, para conseguir fazer a alteração, precisa entrar com a ação revisional, não pode simplesmente deixar de pagar, né? Você ou tem que ir pela via da negociação, sempre guarda provas de que essa negociação está sendo feita, de que ela está sendo realizada, de que ela foi tentada, tá? E aí, não dando certo a via da negociação, que alguns casais realmente não conseguem chegar no consenso, entra pela via judicial, né? E aí a juíza liminarmente já concede uma decisão inicial, reduzindo ou não o valor, de acordo com aquilo que foi dito na petição inicial, logo que você entra com o processo. E aí essa decisão perdura até a decisão final ou o acordo ser feito dentro do processo. Entendi. Então, assim, tem essa possibilidade de revisar, que a ideia é essa, revisar o valor que já foi estipulado de pensão alimentícia. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente retorna aí com o nosso quadro, tá bom? Já a gente retorna, pessoal. Temos uma novidade para você. A Interior TV RJ está expandindo as suas fronteiras. Acabamos de chegar em Salgueiro, em Pernambuco, com a correspondente Socorro Braz.
E você que é apresentador, repórter, jornalista, que queira fazer parte do nosso time, entre em contato com a nossa produção, com o número que está aqui abaixo e divulgue o seu material, mande-nos informações para que nós possamos fazer uma parceria. Vamos expandir e levar o conhecimento até a sua cidade. Interior TV RJ, a gente faz para você. Interior TV, a gente faz para você. Retornamos agora com o quadro Convidado em Pauta e hoje temos o prazer de receber a doutora Moniélia Amorim, advogada de Direito de Família aqui na cidade de Macaé. Doutora, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui referente à pensão alimentícia, né? Mais comumente falando, né? E doutora, hoje está tratando sobre diversos assuntos ótimos aqui, que geram muitas dúvidas. E outro assunto que gera muita dúvida para as pessoas é referente à execução de alimentos. Como que funciona a questão da cobrança, se o pai parar de pagar, ou geralmente é pai, né? Como que funciona a questão da prisão, quando é cabível e quando não é? Fala pra gente aí. Então, nós temos a modalidade de execução padrão, né, que é a que a maioria das pessoas segue, que é aquela que está prevista exatamente para a pensão alimentícia, exatamente para alimentos. Então, assim, o Código de Processo Civil deixa uma parte da execução específica para isso. Por conta dessa importância dos alimentos, né, é a única matéria, por exemplo, de direito civil que prevê uma prisão. Então, assim, a única possibilidade de alguém ser preso por uma razão de dívida, né, é a prisão civil de alimentos. Então, assim, o Código de Processo Civil deixou um livro, uma parte dele, só para prever a forma de executar esses débitos, né, e nessa parte ele estipula a prisão civil como a possibilidade. Então, assim, entrada com a ação, os últimos 3 meses são os meses que dão ensejo à prisão, tá? São só os últimos 3 meses, a dívida total ela vai continuar sendo executada, mas de outras formas. Esses 3 meses são cobrados inicialmente e sendo justificativa plausível para o não pagamento, e aí o plausível é uma questão muito subjetiva, né? Aí vai depender da análise do juiz e da justificativa que você tem para não ter pago, tá? Algumas justificativas podem ser aceitas ou não, mas tendo a justificativa, ok, não vai ser preso, mas vai continuar respondendo por esse débito, vai ter essa responsabilidade de pagar, e aí dentro do processo esse valor vai ficar sendo discutido, mas não tendo uma justificativa plausível, não apresentando uma resposta, existe sim a possibilidade de sair um mandado de prisão. Essa prisão ela vai ser uma prisão normalmente em regime fechado, só que agora, na pandemia, essa prisão está sendo em regime aberto. Normalmente a pessoa está fazendo domiciliar, né? A prisão domiciliar por conta da aglomeração, por conta dos presídios estarem lotados, e aí o juiz acha mais cauteloso manter a prisão domiciliar. É uma questão totalmente atípica, tá? No geral, a prisão ela é determinada, ela é decretada, é a regime fechado, apesar de ser separado dos outros presos, né? De outros crimes. Mas é uma prisão em regime fechado. Mas, na pandemia, isso é uníssono, não tem dificuldade nenhuma, é total, todos os juízes estão seguindo, é a prisão domiciliar. E fazendo só um acrescento aqui, uma pergunta também, essa prisão, ela é enquanto durar o débito, o devedor, geralmente, o devedor do alimento, ele fica preso enquanto durar o débito, ou se ele não tiver como pagar, ele em determinado prazo ele sai, e aquela questão daquela punibilidade é excluída, digamos assim? Não, existe um prazo, tá? A lei prevê um prazo para ele poder sair, mesmo que não tenha pago, porque ele não pode ficar, né, preso o resto da vida por conta dessa dívida. Mas ele pode ser preso novamente, então ele pode ser preso mais de uma vez por conta da mesma dívida. Entendi. Tá? Ok. E com relação, doutora, à responsabilidade de terceiros, por exemplo, o pai não está pagando o alimento do filho, aí sumiu, digamos assim, no mapa, né? O avô da criança, a avó, é responsabilizado pela pensão ali? Existe a possibilidade do avô ser responsabilizado, mas ele tem que participar do processo, né? Então, normalmente, quando se entra com a ação de alimentos e já se sabe que o pai não tem condições de arcar com aquilo, ou que já sabe que o avô muitas vezes já contribui com a pensão, né? Ou contribuía com a pensão e parou, e aí a pessoa já ajuiza a ação e informa ao juiz que quem tem condições financeiras de complementar essa pensão ao avô, já informa que ele já fazia isso antes e que por alguma razão parou, ou informa que apesar da pessoa ter um salário, ter condições financeiras de arcar com a pensão, ela não tem como arcar no valor que seria necessário. E aí inclui esse avô no processo judicial, que inclusive pode ser preso, por exemplo, ele pode ser executado. Se ele participar do processo, ele foi intimado, enfim,
e participar daquilo, era responsável por pagar alimentos, ele pode ser preso, assim como o pai pode ser preso. Tá? Mas a ideia do avô participar do processo, a ideia dele ser responsabilizado por essa pensão, é um pouco relutante, não é sempre que acontece. Na verdade, é bem raro você ver o avô sendo condenado a pagar essa pensão, tá? É algo assim atípico. Apesar de ter essa previsão, a gente sabe que a responsabilidade inicial é do pai, então tenta-se manter só ali a responsabilidade no pai. Quando realmente não existe possibilidade do pai pagar, ou o valor que ele paga é muito ínfimo para as necessidades da criança, e aí esse avô é chamado a participar do processo para, enfim, de acordo com a sua situação financeira, né, complementar esse valor de pensão, possibilitar uma vida melhor e mais saudável para a criança, né, porque a gente está falando de alimentos, e o próprio nome diz, né, o próprio nome do instituto, os alimentos, ele vem da sua origem alimentar, de subsistência, de existir. Então ele vem da ideia de dignidade da pessoa, né? É o mínimo para a dignidade dessa criança ou desse adolescente. Então a gente está falando de saúde, educação e alimentação. Assim, é o mínimo do mínimo. Então os alimentos ele tem uma importância muito grande. O próprio direito dá essa importância para ele, o direito de família dá esse enfoque. E aí a ideia é o processo ser rápido, a execução é mais rápida, o procedimento diferenciado, tem esses métodos de coações diferenciadas, que é a prisão, a apreensão de CNH, às vezes uma apreensão de passaporte, que ainda existe uma discussão se realmente é cabível ou não, mas já foi decretado em alguns casos. Então, assim, são medidas coercitivas exatamente para compelir a pessoa a pagar, fazer a pessoa pagar, pela importância que o Instituto tem. Inclusive, doutora, fazendo um acrescento aqui, até um conhecido meu veio me perguntar, Luan, quando eu estou desempregado, o valor da minha pensão é mais alto do que quando eu estou trabalhando. Aí ele perguntou, pô, não entendo, quando eu estou trabalhando tem uma porcentagem que eu desconto ali, e quando eu estou desempregado, sem vínculo, aí eu falei, isso aí de repente seja uma forma que o judiciário vê de forçar a pessoa a buscar um rendimento ali para cumprir a sua obrigação, né, doutora? Exatamente. Já aconteceu várias vezes de ver que o valor, por exemplo, dava R$300, R$400 de pensão descontada em folha, mas quando fica desempregado teria que pagar um salário mínimo, com um valor muito maior. A ideia inicial de colocar um salário mínimo vem por conta da jurisprudência. Tá? A jurisprudência reformou várias decisões de alguns juízes e aí se percebeu que era o patamar que era satisfatório. Então colocaram o valor como salário mínimo como se fosse um padrão. É assim, bem comum você ver as ações judiciais acontecendo isso. Se no momento que está sendo feita a ação ali, você não relutar e não pedir para que seja feita a diminuição, esse valor vai constar em automático ali na minuta, principalmente se for um acordo, tá? Ou na decisão judicial. É comum. Ele vai fixar o valor em cima da porcentagem ali do salário e vai constar ali, em caso de desemprego, esse valor no salário mínimo. Então, assim, é comum entrar com a revisional de alimentos quando o desemprego acontece por conta dessa cláusula, pedindo a revisão em específico dessa cláusula, porque foi fixado lá, acabaram não se atentando para esse fato, ou a juíza que determinou, então não teve muita discussão sobre aquilo no processo, e aí chega um momento que a pessoa efetivamente fica desempregada e ela tem que cumprir aquela cláusula, e é quando ela procura o judiciário e tenta revisar, isso não dá para pagar esse valor, não consigo chegar nesse valor, muitas vezes ele não consegue realmente nem chegar para si, né, para poder sobreviver, porque perde o emprego. Aí tem um valor ali que você recebe, às vezes o seguro-desemprego, tem as suas verbas incisórias, mas passa um tempo, aquela fonte esgota, né? Então ele procura já o judiciário logo no início, logo que ele fica desempregado, e informa, olha, fiquei desempregado, mas esse valor eu não vou conseguir pagar, porque eu tenho aí o meu momento de seguro-desemprego, mas depois acabou, eu não vou receber mais nada. E pode entrar com a revisão também antes mesmo do desemprego, tá? Às vezes fixou ali, e aí estava no acordo, passou batida, enfim. A pessoa pode entrar com o revisional de alimentos e pedir aquela reforma daquela cláusula ali. Tá? É possível, mas é muito pouco usual. E os juízes também não têm tanto interesse em ficar julgando esse tipo de demanda, né? Porque tem outras que são mais emergenciais, né? Quando a pessoa efetivamente já está desempregada. Então, para não congestionar o judiciário, as pessoas esperam esse momento acontecer para poder entrar com a ação revisional. E aí consegue uma diminuição, às vezes, metade do valor, ou consegue uma porcentagem do salário mínimo, né, do salário mínimo atual, e aí faz uma negociação dentro do processo. O ideal é o acordo, né? Mais uma vez batendo nessa questão do acordo, porque aí você consegue sentar com a pessoa e estipular quanto que você está ganhando, você consegue mostrar quanto está ganhando, você consegue contar com a solidariedade e a empatia daquela pessoa e falar, olha, eu estou recebendo isso, então assim, eu estaria te dando metade do meu salário, ou 70% do que eu estou recebendo, e não vou conseguir sobreviver com esse restante.
E aí, entrando num acordo ali, num consenso, consegue pegar esse valor, essa parcela e diminuir. Entendi. Ótimo. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela participação, tá conosco. Seu conhecimento foi de grande valia aí, principalmente para os nossos telespectadores que tinham muitas dúvidas referentes a esse assunto. E a senhora também tem a possibilidade de fazer suas considerações finais, deixar contato, e-mail, redes sociais aí. Fica à vontade para o nosso público aí, tá bom? Joia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, foi uma grande satisfação. Muito obrigada. Vou deixar a rede social, o meu Instagram é @monielle_amorim, tá? Lá eu coloco algumas informações jurídicas, consigo fazer algumas atualizações ali, dar algumas diquinhas para as pessoas no dia a dia, né? Porque com a pandemia está uma bagunça muito grande, muita gente procurando informação, então a gente consegue fazer alguns lançamentos ali. Tá bom, doutora, muito obrigado pela participação, tá? Obrigada. Seguimos com a nossa programação. Convidado em pauta. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um programa. Primeiramente, agradecemos a Deus pela oportunidade, agradecemos a Interior TV, ao do Vale, ao nosso diretor, agradecemos também a equipe do Samuel Primulante, que tem disponibilizado sempre o espaço e o estúdio para que possamos realizar nossas gravações. Tá? Agradecer a doutora Monielle Amorim, que foi a nossa convidada e a nossa participante de hoje. E você que está na sua casa, na sua residência, que está aí assistindo o nosso programa pelos aplicativos da Interior TV RJ, te agradeço também por estar interagindo conosco durante essa semana, por compartilhar os nossos posters e faço aqui um apelo e um convite para você também que quer ser o nosso patrocinador, quer ser o nosso investidor. Entre em contato com a nossa produção para saber as condições de participar aqui do patrocínio do nosso programa. E você que quer anunciar o seu negócio, os seus produtos aqui na Interior TV RJ, entre em contato com o telefone que está aqui na sua tela para você saber mais informações sobre isso. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima semana. No ar, programa Pensando Direito. Apresentação: Luan Santos.